Diretório Central dos Estudantes ficava no centro do Recife, próximo à casa de Benito, então era fácil nos encontrarmos. E lá se gerava várias discussões. Nesse período houve um acontecimento em que o movimento estudantil de Pernambuco cresceu, que foi a prisão do estudante Edivaldo Nunes Cajá, e as universidades, junto com a igreja, foram às ruas. O movimento político cresceu muito aqui no estado, como também a repressão. Termina o curso, Benito resolve retornar para Macau e se candidata a vereador pelo MDB, faz o seu trabalho político, continua escrevendo seus livros. Ele dizia que não era um poeta, mas era um bom escritor, escrevia muito bem. Existem 2 livros que falam sobre Macau, que eu acho que são perfeitos. Um é o livro dele, e o outro é um livro denominado Barro Branco, que conta uma história sobre uma pessoa do interior que vai morar em Macau. E no meu último encontro com o Benito em Macau, eu comentei sobre esse livro, gostaria de reler esse livro. Ele foi na sua biblioteca e tirou em dezembro de 1973, DCE da Rua do Hospício, encontro Benito Barros, para verificar a sua aprovação no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, em Ciências Políticas, aprovado, e eu verificar a minha aprovação em Engenharia na FESP, atualmente Universidade de Pernambuco. A partir daí nos encontramos quase frequentemente aos sábados na livraria Livro 7 para comprarmos o Pasquim, para nos atualizar via o Pasquim do que acontecia no país. Era um momento difícil, resíduo da ditadura, com assassinatos de presos políticos e outras coisas mais. Recife era muito efervescente. Benito sempre lia muito, sempre encontrava ele com alguns livros dos principais revolucionários do mundo, e íamos ao cinema do São Luís aos sábados, nas sessões de arte, vendo bons filmes, boas leituras. Ao se formar, e ainda em Recife, participamos da construção do Comitê da Anistia, onde nesse próprio DCE. Olá pessoal, aqui é o Gabriel Andrade, músico, desenhista de quadrinhos, e minha história com Benito Barros começa há muitos anos atrás, quando eu era uma criança, pré-adolescente, e como uma criança dos anos 90 que morou em Macau grande parte do tempo, a gente viveu a sombra dessa figura folclorizada, né, dentro da cidade, que era o Benito Barros. Então a gente ouvia falar de suas histórias, de suas bebedeiras, de seu carisma, né, e de seu talento como escritor, e de como ele era uma figura pública muito emblemática, né? E por volta dos anos de 2001, eu acho, eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, e a gente fez a prefeitura promoveu um evento que mostrava novos artistas, né, para fazer uma exposição para artistas novos dentro da sociedade. E eu participei colocando alguns trabalhos lá. Não tinha nenhuma pretensão nenhuma de nada e tal, mas eles pediram pra gente colocar preço e tudo. E foi quando eu conheci Benito pela primeira vez, assim. Eu já tinha, claro que eu já sabia quem era ele, né? A gente já tinha se encontrado algumas vezes, mas eu não conhecia, eu nem tinha falado com ele. Como meus pais eram professores, eles tinham um grande respeito por ele e já tinham me informado sobre quem era ele, sobre sua personalidade e tudo mais. E então foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Ele é um cara muito irreverente, né? Uma presença inigualável, né? Um boêmio de carteirinha, né? E ele chegou com um copo de cerveja na mão e olhou um dos desenhos que eu tinha feito, e ele ficou muito impressionado com o desenho, se ofereceu para comprar o meu desenho, né? E esse foi o primeiro trabalho que eu vendi na vida, sabe? E foi a primeira vez que eu tive noção de que algo que eu fazia podia ser rentável, né?
Até então, nunca ninguém tinha olhado para o meu trabalho, não era um trabalho, era só um passatempo, né? Foi a primeira vez que alguém viu e colocou valor no meu trabalho. Desde esse dia eu comecei a sonhar com a possibilidade de ser um desenhista, que até então nunca havia passado na minha cabeça. Eu queria muito que ele estivesse vivo hoje para ver até onde eu cheguei, sabe? Infelizmente a gente perdeu ele muito cedo, né? Mas essa é a minha história com o Benito. Olá, meus amigos, Daniel, Doroteia, grandes figuras da cultura e da literatura pós-Benito Barros. Ainda em 1997, eu imprimi o meu primeiro livro de poesias, intitulado Instinto Reverso. Benito foi o primeiro a ver este livro quando o apresentei. Foi aí que ele se interessou em escrever poesias e publicá-las a partir de 1998, com os seguintes livros. Primeiramente, em 1997, com Macauísmos, Lugares e Falares. Nessa época, nesse momento, foi quando foi criada a ISEC, a Imperial Casa Editora da Casqueira. Sem fins lucrativos e sem verbas nenhuma, a não ser dos nossos bolsos, de Benito Barros, de Getúlio Moura e João Vicente Guimarães. Então, com esse 1997, né, pós-publicação de Instinto Reverso, no lançamento deste livro, ele escreveu para mim a seguinte dedicatória do Macauísmo, Lugares e Falares. Ele dedicou para mim essa dedicatória, tipo, desgraçar ao nosso livro. Isto pela péssima impressão gráfica realizada em Natal. Logo no ano seguinte, fizemos a segunda edição em 2001 com ótima impressão. Macauísmo, Lugares e Falares. Depois Cemitério de Pipas, em 1998, Marujo Temerário, em 1998, Espinho de Bananeira, 1999, Poemas ao Vento, 1999, Cardume de Sonhos, 2001, Requiem para o Infinito, 2002, A Escola de Macau, 2003, Um Ser Tão Reticência, 2007, O Barco, lançado em Portugal em 2008. Numa entrevista para o Jornal de Macau, pedido para citar uma pessoa elegante, Benito não titubeou. Disse Zusa, o velho Zusa, que peregrinava pelas ruas de Macau, mesmo vestido com trapos imundos e sobrevivendo na sarjeta, é um símbolo de elegância. Ele é o máximo em despojamento e naturalidade. Isso é o que caracteriza elegância para mim, disse Benito. Não há como discordar de Benito. Zusa dá um banho de elegância na maioria dos snobs. Certo dia, na Praça da Conceição, entre o vai e vem dos transeuntes, Zusa, conduzindo uma flor, parou em frente à coluna da Praça da Conceição, a praça principal. E ali ele jogou uma flor nos degraus e fez uma reverência, curvando-se para a frente. Quem viu, riu, tirou onda, mas outros se tocaram com aquele gesto e aplaudiram lá de longe. Reverenciou aquela coisa que nunca mexeu com ele, que não reclamava quando ele se sentava sobre seus degraus. Ele calmamente se voltou e continuou a andar na sua elegância e tranquilidade peculiares. A propósito, Benito, o poeta, também foi Bena I, o imperador da casqueira. Ele pessoalmente imprimiu seus livros e eu confeccionava os visuais das suas capas, das capas dos seus livros, através da Imperial Gráfica da Casqueira. Dom Juan Sebastián de las Cruces
editor virtual da ISEC, ele apresentava os livros de Benito sempre com um carinho comovente, referindo-se a ele como Sua Majestade Suprema, Bena I, o desregrado, o desarrazoado, o dissoluto, o licencioso, senhor de pouca tensa e pouca sabença, e outros afagos verbais dessa natureza. No livro Cemitério de Pipas, Dom Juan Sebastián diz: não nos responsabilizamos por quaisquer estragos, porventuras provocados pela leitura deste impresso. A ISEC é virtual. Funciona no pensamento e na ação conjunta entre eu, Getúlio Moura, e o entusiasmo de Benito Barros. O trabalho quase sempre caía sobre mim, exigindo tempo, criatividade, computadores e outros materiais. Já foram publicados, até recentemente, com o livro de Sadoc de Albuquerque, 90 livros, todos com pensamento voltado para a difusão da literatura como um meio de desenvolvimento do ser humano, através da própria cultura. Benito foi quem teve a ideia de criar a editora para nossos livros antecipadamente, com o livro de Getúlio Moura, Instinto Reverso, em 1997. E em seguida, o lançamento de Cemitério de Pipas, de Benito Barros, em 1998. Com as edições dos nossos livros, inclusive de João Vicente Guimarães, com o livro Olhos Ateus. Vários poetas e escritores me procuraram com seus manuscritos, alguns guardados de muito tempo, pedindo ajuda para publicá-los. Com parte dos nossos salários, eu e Benito fizemos as fotografias, design das capas, correções e arte final dos livros. Ora, com o protótipo do livro na mão, foi mais fácil arranjar patrocínio para a impressão, pois só quando veem o protótipo é que se acredita no trabalho desses poetas, até então anônimos. Enquanto isso, nós temos que subtrair dos salários, até zombando dos homens do poder que nada fazem, e mostrar que é possível construir esta arte necessária, de boa qualidade, em que põe-se as mentes que nascem e estão crescendo, e para os demais a literatura, o conhecimento, a ciência das coisas e, por consequência, a salvação de si mesmo pelo conhecimento. Abraço, Daniel, Doroteia querida, e viva Benito nesses 10 anos de ausência, mas está nos nossos corações. Abração a todos.